Para uma nova série neste canal, vamos analisar algumas das doenças mais perturbadoras que devastaram a raça humana ao longo de sua história. Vamos começar com a sífilis, uma doença que passou a ser associada aos impuros, aos desviantes e aos moralmente falidos. A sífilis provoca feridas, erupções na pele e febre no início, e no estágio final pode causar tumores, danos no sistema nervoso e até morte. No vídeo de hoje, vamos explorar a história da sífilis, seu impacto e alguns dos experimentos perturbadores envolvendo a sífilis. A sífilis é uma doença bacteriana causada pelo organismo Treponema pallidum. Ela é contraída principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, embora também possa ser transmitida da mãe para o filho no útero, resultando no nascimento da criança com sífilis congênita. Ela é chamada de grande imitadora, pois muitos sintomas se confundem com outras doenças. Isso inclui febre, erupções cutâneas ou glândulas inchadas. No início, a doença se manifesta com lesões nos órgãos genitais da pessoa. Isso pode ser tudo o que a pessoa sente. Sem tratamento, a doença pode evoluir com lesões cutâneas semelhantes a verrugas venéreas e sintomas gripais. Embora esses sintomas possam desaparecer em algumas semanas, eles podem ir e voltar durante meses antes de sumirem. Mesmo sem sintomas, a pessoa permanece infectada. Essa é a sífilis latente, que pode durar décadas e causar graves problemas se não tratada, sendo potencialmente fatal. Pessoas com esse estágio final da sífilis podem apresentar meningite, derrames e até sintomas semelhantes à demência. Há duas principais teorias sobre a origem da sífilis, hipóteses colombiana e pré-colombiana. A hipótese colombiana afirma que, além de trazerem as riquezas das Américas, Colombo e seus viajantes também trouxeram a sífilis. Foi apenas 3 anos após a primeira viagem de Colombo que um grande surto de sífilis atingiu os soldados durante a Guerra Italiana de 1494. O exército francês e seus auxiliares mercenários espanhóis capturaram a cidade de Nápoles e logo se viram aflitos. Quando os soldados voltaram para casa, trouxeram consigo e espalharam a doença por toda a Europa. A hipótese pré-colombiana afirma que a sífilis já existia na Europa e, de fato, no resto do mundo, e que a sífilis pode ter sido apenas diagnosticada erroneamente como lepra. A mutação da sífilis pode ter sido possível devido ao aumento das grandes cidades, das populações e aos baixos níveis de saneamento. Para ambas as teorias, há evidências na forma de esqueletos com sinais de sífilis, tanto na República Dominicana quanto na Áustria, datados de muito antes das viagens de Colombo. De onde quer que a doença tenha vindo, o que não se pode negar é a rapidez com que ela conseguiu se espalhar usando as muitas rotas comerciais que a impulsionaram. Marinheiros levavam a doença pelo mundo, transmitindo-a para qualquer pessoa com quem tivessem relações sexuais desprotegidas. Geralmente, eram mulheres que atuavam em bordéis. Relatos iniciais da doença descreviam que os afetados morriam em poucos meses, talvez indicando uma cepa muito mais letal do que a que existe hoje. As primeiras tentativas de tratar a doença usaram mercúrio, ingerido, aplicado na pele ou inalado. Logo se tornou uma prática comum que cada nação chamasse a sífilis pelo nome de seu rival ou inimigo de longa data. Por exemplo, os ingleses a chamavam de doença francesa, os turcos a chamavam de doença cristã e os russos a chamavam de doença polonesa. Devido à forma como se espalhava, a sífilis logo foi associada à falta de moral e vista como um castigo divino. Os infectados eram evitados. Apesar de afetar todas as classes sociais, a doença atingia principalmente os pobres. Mulheres que trabalhavam como prostitutas ou em serviços domésticos frequentemente estavam em alto risco de serem infectadas. Sua ligação com a promiscuidade e a prostituição fez da sífilis não apenas algo a ser temido, como uma possível consequência,
mas também desenvolveu um tabu em relação ao sexo em si. Vale notar que todas as classes foram afetadas pela sífilis, mesmo com a tentativa de rotulá-la como doença dos pobres. Acredita-se que algumas das pessoas mais famosas da história contraíram sífilis, ou de fato contraíram, notavelmente Al Capone, Liev Tolstói e o arquiduque Otto da Áustria, irmão de Francisco Ferdinando, cuja morte desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Muito trabalho também foi feito para reparar os danos causados a uma pessoa acometida pela sífilis. Era comum que o nariz da pessoa acometida caísse, originando um mercado de narizes artificiais. Também surgiram tentativas de reconstruir cirurgicamente defeitos no nariz, com médicos como Gasparro Tagliacozzi estabelecendo os fundamentos da cirurgia reconstrutiva. A primeira cura revolucionária para a sífilis foi descoberta por Cícero Hatter em 1909. Em 1943, a descoberta da penicilina por Alexandre Fleming trouxe ao mundo uma cura confiável. No entanto, ao longo da história da humanidade, houve casos de médicos e governos inescrupulosos usando pacientes sem consentimento para desenvolver uma melhor compreensão da doença. Durante a ocupação do Japão Imperial na China continental, foi criado um infame grupo de testes de armas biológicas conhecido como Unidade 731. Em um experimento, prisioneiros foram obrigados a infectar outros com sífilis e mulheres eram engravidadas à força. Os estudos analisavam o desenvolvimento da doença e seus efeitos em fetos. Nós temos um vídeo sobre a Unidade 731 para aqueles que desejam aprender mais sobre o assunto, já que este único experimento é apenas a ponta do iceberg. Outro experimento horrendo é o estudo da sífilis de Tuskegee. O estudo começou em 1932 e continuou até 1972, só parando quando a história veio à tona na mídia. O estudo envolveu centenas de homens negros com sífilis, que eram principalmente pobres e vinham de origens rurais. Receberam promessa de tratamento médico e investigaram a doença chamada sangue ruim. O objetivo do experimento era entender os efeitos da sífilis quando não tratada, especialmente em homens afro-americanos, já que se acreditava que a doença devastava o sistema respiratório deles. Os homens no estudo nunca foram informados em nenhum momento sobre o diagnóstico de sífilis e desconheciam a verdadeira natureza do experimento. Como dito antes, a penicilina foi descoberta em 1943 e, no final dos anos 1940, já era o tratamento padrão. Os homens nunca receberam nenhum tratamento significativo e, em vez disso, receberam placebos e foram informados de que sofriam de outra doença. Como resultado, muitos desses homens acabaram infectando suas parceiras, e 19 crianças também nasceram com sífilis congênita. Apesar de a cura estar disponível abertamente, nenhum tratamento foi oferecido, e 100 desses homens morreram de uma doença totalmente evitável. Crenças racistas e contra os pobres impulsionaram a ideia de que esses grupos de pessoas eram mais suscetíveis à sífilis, sendo os principais responsáveis pela sua disseminação, e que simplesmente não se importavam o suficiente com a doença para buscar tratamento. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram essenciais na criação do Código de Nuremberg. Esse código deveria oferecer proteção aos participantes de pesquisas, mas o experimento conseguiu continuar por quase 3 décadas, em uma violação muito clara desse código. Como resultado desse experimento, muitas pessoas, especialmente a comunidade afro-americana até hoje, não confiam no governo em relação à saúde pública. Embora a sífilis tenha sido controlada até certo ponto, ainda é uma doença que tira a vida de cerca de 100 mil pessoas todos os anos. A sífilis mantém seu estigma como uma das doenças venéreas mais desagradáveis. Apesar da potência não ser mais como antes, é uma doença que não pode ser ignorada. A sífilis tem uma história de estigmatização, recebendo o nome do inimigo odiado
e sendo atribuída aos pobres e marginalizados. Porém, combater doenças requer compreender e eliminar os fatores que permitem sua disseminação, e não apenas esses atos. Obrigado.